Quando meu padrasto puxou minha cabeça para trás pelos cabelos, olhou nos meus olhos e disse que ia me enterrar viva, eu soube que aquela noite mudaria minha vida para sempre. Bom dia, meus queridos. Aqui é a Dona Ofélia, 68 anos nas costas, falando direto da minha casinha em Cachoeira do Arari, lá no Marajó, Pará. Essa ventinha do rio é uma bênção nesse calor danado, viu? Hoje tô aqui com vocês para contar uma história que guardei engasgada por mais de 50 anos. Uma história de dor, de abandono, mas também de superação e, no fim das contas, de perdão. Antes de começar essa jornada difícil, queria pedir um favorzinho do coração. Se inscreve aqui no canal da vovó, dá aquele joinha que não custa nada e me conta nos comentários de qual cantinho desse Brasilzão você está me assistindo. Também comente de onde você está assistindo esse relato e me conta como era a sua relação com seus pais. A minha, você vai descobrir hoje. Nasci em 1957, numa casinha de madeira bem simples na beira do rio, em Cachoeira do Arari. Nunca conheci meu pai. Quando eu era bem pequena, minha mãe, Cleide, dizia que ele tinha viajado para longe e que um dia voltaria. Depois, quando eu já tinha uns 7 anos, ela finalmente me contou que ele tinha morrido de um câncer raro na garganta, antes mesmo de eu nascer. Nenhuma foto dele eu tinha. Nada. Era como se uma parte da minha história tivesse sido arrancada antes mesmo de começar. Minha mãe. Minha mãe. Difícil falar dela sem que meu coração fique apertado. Cleide era uma mulher bonita, chamava atenção por onde passava com aqueles cabelos pretos compridos e o jeito de rebolar quando andava. Mas era uma beleza vazia, sem calor. Nunca senti o amor de mãe vindo dela. Nem um cafuné na hora de dormir. Nem um colo quando eu caía e machucava o joelho. Nem uma palavra de orgulho quando eu mostrava um desenho que tinha feito na escola. Ofélia, deixa de ser grudenta. Parece uma carrapata, ela dizia quando eu tentava um abraço. Nós duas vivíamos sozinhas até meus 13 anos. Ela trabalhava como vendedora numa loja de roupas no centro da cidade. Ganhava pouco, reclamava muito. À noite, muitas vezes saía toda arrumada e só voltava na madrugada, cheirando a cachaça e perfume barato. Eu ficava sozinha em casa, com medo dos barulhos da noite, me encolhendo debaixo do lençol fino, rezando para ela voltar logo. A casa era sempre minha responsabilidade. Desde os 8 anos, eu já cozinhava, lavava roupa, varria, passava pano no chão. Se não fizesse direito, ouvia um sermão daqueles. Tu não serve nem para cuidar de uma casa, Ofélia. Como vai ser quando crescer? Nenhum homem vai querer uma imprestável. Era desse jeito. Cresci ouvindo que não prestava, que dava trabalho, que era um peso. Uma criança não devia ouvir essas coisas, mas eu ouvia todo santo dia. Na escola, eu era a menina quieta, a que sentava no fundo e não levantava a mão nem quando sabia a resposta. Não tinha amigos de verdade. As outras crianças tinham pais que vinham buscar, traziam lanche feito em casa, ganhavam um beijo na testa antes de entrar no portão. Eu ia e voltava sozinha, com uma bolacha seca no bolso quando tinha sorte. Acho que por isso me apeguei tanto à Dona Jurema, minha professora da 3ª série. Ela percebia que tinha algo errado, me dava atenção extra. Às vezes até me dava um pedaço do próprio lanche dela. Você é inteligente, Ofélia. Não deixa ninguém te convencer do contrário, ela me dizia. Por um tempo, aquelas palavras foram a única coisa boa que eu ouvia sobre mim mesma. Guardei elas bem dentro do coração, como quem guarda uma sementinha preciosa, esperando o dia de poder plantá-la. A vida já não era fácil, mas piorou muito quando o Adalto apareceu. Eu tinha 13 anos quando minha mãe o trouxe para casa pela primeira vez. Era um homem alto, forte, com uma barba sempre por fazer e um cheiro de cigarro que impregnava tudo ao redor. Trabalhava como segurança numa boate, tinha as mãos grandes e calejadas e um jeito de olhar que me dava arrepios. Esse é o Adalto, minha filha. Ele vai morar com a gente agora, minha mãe anunciou, sem nem perguntar o que eu achava. No começo, ele até tentou ser simpático. Trazia um doce de vez em quando, perguntava da escola, elogiava a comida que eu fazia. Mas logo a máscara caiu. Começou reclamando da casa não estar limpa do jeito que ele gostava, depois da comida estar sem sal, depois de mim existindo no mesmo espaço que ele.
Essa menina só fica aí ocupando o lugar e comendo o que não ajuda a comprar. Ele dizia para minha mãe, como se eu não estivesse ali mesmo ouvindo tudo. E o pior, minha mãe concordava. Dava de ombros, dizia, ela já tá grandinha mesmo, podia ajudar mais. Como se eu já não fizesse tudo naquela casa. Como se não fosse ela quem gastava o dinheiro em batom novo e cerveja no fim de semana. A casa, que já era triste antes, virou um lugar de medo. Adalto tinha um temperamento explosivo. Qualquer coisinha era motivo para gritar, bater na mesa, quebrar um copo. Eu vivia pisando em ovos, tentando ser invisível, fazer tudo perfeito para não dar motivo para ele se irritar. Uma vez, ele chegou bêbado e encontrou um copo sujo que eu tinha esquecido na pia. Pegou o copo e jogou na parede, estilhaçando tudo. Depois apontou o dedo na minha cara. Da próxima vez que você deixar a casa desarrumada, o copo vai na sua cabeça, entendeu? Minha mãe, que estava sentada ali na sala, nem levantou os olhos da revista que folheava. Era como se aquilo fosse normal, como se ameaçar uma menina de 13 anos fosse a coisa mais natural do mundo. Naquela noite, chorei baixinho no meu colchão fino, estendido no chão do quartinho dos fundos. Não entendia por que minha mãe não me defendia. Por que permitia que aquele homem, que nem era meu pai, me tratasse daquele jeito? Será que ela não me amava nem um pouquinho? Será que eu era tão ruim assim, que nem merecia proteção? Foi nessa época que comecei a me refugiar na pequena floricultura da Dona Zuleika, uma senhora que morava 2 ruas abaixo da nossa casa. Era um cantinho de paz naquele mundo hostil. Dona Zuleika me deixava ajudar a regar as plantas, separar sementes, fazer arranjos simples. Em troca, me dava um trocadinho e, mais importante, me tratava com carinho. Menina, tu tem mão boa pra planta. Olha como essa violeta tá bonita depois que você começou a cuidar dela. Ela dizia, e meu peito se enchia de um orgulho que eu nunca tinha sentido antes. Na floricultura da Dona Zuleika, eu podia ser alguém diferente. Não era a Ofélia imprestável, a que só dava trabalho. Era a Ofélia das mãos boas, a que fazia as flores ficarem mais bonitas. Por algumas horas, eu esquecia do Adalto, da minha mãe fria, da casa que mais parecia uma prisão. Mas a paz durava pouco. Sempre tinha que voltar para casa, e a cada dia que passava, o clima lá ficava pior. Adalto bebia mais, gritava mais, quebrava mais coisas. Minha mãe, por sua vez, parecia murchar como uma flor sem água. O brilho nos olhos dela foi se apagando. O rebolado, quando andava, desapareceu, substituído por um arrastar de pés cansado. Às vezes, tarde da noite, eu a ouvia chorando no quarto. Outras vezes, ouvia o som inconfundível de tapa na cara, seguido pelo pedido de desculpas dela. Queria ajudar, mas o que uma menina franzina de 13 anos poderia fazer contra um homem do tamanho do Adalto? A gota d'água aconteceu numa quarta-feira à noite. Eu estava lavando a louça do jantar, minha mãe e Adalto ainda estavam sentados à mesa, ele tomando cachaça direto da garrafa. Minhas mãos tremiam de nervoso. Ele já tinha reclamado da comida, dito que o arroz estava cru, que a carne estava dura. Eu sabia que estava pisando em terreno perigoso. Foi quando aconteceu. Um prato escorregou das minhas mãos ensaboadas e se espatifou no chão. O barulho pareceu ecoar pela casa inteira e, por um segundo, tudo ficou em silêncio. Depois veio o som da cadeira sendo arrastada com violência. Sua pirralha imprestável! Adalto veio até mim em 3 passadas largas. Agarrou meus cabelos e puxou minha cabeça para trás, me forçando a olhar nos olhos dele. Olhos injetados, vermelhos de raiva e álcool. Se você quebrar mais alguma coisa nessa casa, vai tomar a maior surra da sua vida. Tá me ouvindo, sua vadia? As lágrimas escorriam pelo meu rosto, mas não consegui fazer nenhum som. O medo tinha congelado minha voz. Olhei para minha mãe, implorando silenciosamente por ajuda. Sabe o que ela fez? Deu uma risadinha nervosa e disse: ela é desastrada mesmo, igual o pai dela era. Foi a única vez que a ouvi comparar qualquer coisa em mim ao meu pai. E foi para me humilhar, para concordar com o monstro que puxava meus cabelos até meu couro cabeludo arder. Adalto me soltou com um empurrão que me fez bater as costas na pia. Voltou para a mesa, pegou a garrafa de cachaça e saiu para a varanda, resmungando sobre criança que só dá trabalho. E,
Devia ter me livrado dela há muito tempo. Terminei de lavar a louça com as mãos tremendo e o coração batendo tão forte que parecia que ia sair pela boca. Naquela noite, deitada no meu colchão, fiz uma promessa a mim mesma. Um dia eu sairia daquela casa. Um dia eu seria livre. Um dia eu encontraria pessoas que me tratariam com amor, com respeito. O que eu não sabia é que esse um dia ainda estava longe e que antes dele chegar, eu passaria pelo momento mais terrível da minha vida. Um momento que começaria com um simples chão molhado e terminaria com terra cobrindo meu corpo numa cova rasa no quintal da nossa casa. Mas isso, meus queridos, é história para mais adiante do vídeo. Uma história de terror, mas também de coragem. De como uma menina assustada encontrou dentro de si a força para sobreviver ao inimaginável. A semana depois daquele incidente com o prato quebrado, foi um verdadeiro inferno. Adalto parecia ter descoberto um novo prazer, me aterrorizar. Cada vez que eu entrava num cômodo onde ele estava, sentia aqueles olhos pequenos me seguindo, como um predador estudando a presa. Comecei a fazer tudo com ainda mais cuidado, verificando 3 vezes antes de colocar qualquer coisa na mesa, limpando cada cantinho da casa até brilhar. Minha mãe, que antes pelo menos fingia não perceber o que acontecia, agora começou a imitar o comportamento dele. Reclamava do meu cabelo desarrumado, da minha roupa simples, do jeito que eu falava. "Endireita essa postura, menina. Parece uma corcunda", ela dizia enquanto eu lavava roupa curvada sobre o tanque. "E lava direito essa camisa do Adalto. Da última vez ficou com mancha." Era como se uma sombra tivesse caído sobre nossa casa. O pouco de luz que ainda existia tinha se apagado completamente. Foi numa sexta-feira chuvosa que tudo piorou. O céu de Cachoeira do Arari estava carregado desde cedo, aquele tipo de chuva amazônica que parece que vai engolir o mundo. A umidade penetrava em tudo, nas paredes, nas roupas estendidas, até nos ossos da gente. Eu tinha acabado de passar pano no chão da sala quando Adalto chegou do trabalho, encharcado e de mau humor. "Que cheiro de mofo é esse?" ele reclamou assim que pisou dentro de casa. "É a chuva", respondi baixinho, já me afastando para a cozinha. "Tá tudo molhado lá fora." Ele resmungou algo que não entendi e foi até o quarto trocar de roupa. Aproveitei para terminar de limpar o corredor que levava aos quartos, passando o pano molhado rapidamente. Estava com pressa. Queria acabar logo antes que ele voltasse. Talvez por isso não tenha torcido o pano direito, deixando o chão mais úmido do que deveria. Não deu outra. Adalto saiu do quarto pisando firme, como sempre fazia, e mal colocou o pé no corredor, escorregou. Não chegou a cair completamente, se apoiou na parede, mas foi o suficiente para despertar aquela fúria que eu já conhecia tão bem. "Sua imbecil! Quer me matar?" Ele berrou, o rosto vermelho de raiva. "Não sabe nem passar um pano direito?" Larguei o balde e corri para o quintal, pensando que talvez lá fora, com a chuva e os vizinhos por perto, ele não se atrevesse a me bater. Ledo engano. Adalto veio atrás de mim como um touro enfurecido. "Volta aqui. Não acabei de falar com você." Fiquei parada debaixo da mangueira, a chuva fina me molhando por completo, tremendo não de frio, mas de medo. Adalto parou na porta dos fundos, olhando para o céu carregado, como se decidindo se valia a pena se molhar para vir atrás de mim. "Tá bom", ele disse finalmente, com uma calma que me assustou mais do que os gritos. "Fica aí, mas depois não diga que não avisei." E ele entrou de volta na casa, deixando-me ali, ensopada e confusa. O que ele queria dizer com aquilo? Pela janela da cozinha, vi quando ele disse algo para minha mãe, que apenas assentiu com a cabeça, sem questionar. Depois ele saiu novamente, dessa vez pela porta da frente, sumindo na rua. Fiquei no quintal por quase 1 hora, com medo de entrar. Quando finalmente criei coragem, minha mãe estava sentada à mesa da cozinha, fumando um cigarro atrás do outro. "Mãe, o que o Adalto vai fazer comigo?" perguntei, a voz quase sumindo de medo. Ela deu uma tragada longa antes de responder, sem olhar nos meus olhos. "Se eu fosse você, arrumava minhas coisas e sumia daqui antes dele voltar." Meu coração gelou. "A senhora tá me mandando embora de casa?" "Não estou mandando nada.
Só estou dizendo que ele tá com muita raiva e você sabe como ele fica quando tá assim. Mas eu não tenho para onde ir, protestei, as lágrimas já embaçando minha visão. Ela deu de ombros, como se aquilo não fosse problema dela. Vai para casa daquela velha da floricultura que você tanto gosta então. Naquele momento, entendi que estava completamente sozinha. Minha própria mãe estava me jogando para os lobos, lavando as mãos do que poderia acontecer comigo. Corri para o meu quartinho, peguei a mochila da escola e coloquei dentro as poucas coisas importantes que tinha. Uma muda de roupa, a foto da minha turma da escola, um santinho de Nossa Senhora que ganhei da Dona Zuleika. Estava prestes a sair pela porta dos fundos quando ouvi o barulho da caminhonete de Adalto estacionando na frente da casa. Congelei. Era tarde demais. Pela janela, vi quando ele desceu do carro carregando algo comprido e pesado. Demorei alguns segundos para entender o que era. Uma pá. Uma pá grande, de cavar buraco. O terror que senti naquele momento é indescritível. Minhas pernas ficaram moles, meu estômago se revirou, minha boca ficou seca. Por que ele tinha trazido uma pá? O que ele pretendia fazer? Escondi-me debaixo da mesa da cozinha, como fazia quando era menor e tinha medo de tempestade. Ouvi quando ele entrou, batendo a porta com força. "Cadê ela?" perguntou para minha mãe. "No quarto, acho." Os passos pesados dele se aproximaram, e logo suas pernas surgiram no meu campo de visão. Ele se abaixou, seu rosto aparecendo sob a toalha da mesa, um sorriso maldoso nos lábios. "Achei. Sai daí, peste." Relutante, engatinhei para fora do meu esconderijo. Ele agarrou meu braço com força, me arrastando para fora da casa, para o quintal. A chuva tinha aumentado, caindo em cortinas grossas agora. "Vai aprender a me respeitar", ele disse entre dentes, me empurrando para o canto mais afastado do terreno, onde as árvores criavam sombras densas mesmo durante o dia. Foi então que vi um buraco grande, retangular, cavado na terra macia do quintal. Parecia uma cova. "Não, por favor", implorei, tentando me soltar, arranhando o braço dele com minhas unhas. "Eu não fiz por mal. Juro, o chão estava molhado por causa da chuva." Adalto apenas riu, um som gutural que não tinha nada de humano. Com um empurrão forte, me jogou dentro do buraco. Caí de costas na terra úmida, o impacto tirando o ar dos meus pulmões. Antes que pudesse me recuperar, ele pulou para dentro do buraco também. O que aconteceu nos minutos seguintes é algo que tentei bloquear da minha memória por décadas. As mãos grandes dele rasgando minha blusa, tocando onde ninguém deveria tocar uma menina de 13 anos. A respiração pesada dele no meu rosto, o cheiro de cachaça e cigarro me engasgando. As palavras nojentas sussurradas no meu ouvido, promessas do que faria comigo se eu gritasse, se eu contasse para alguém. Fechei os olhos e me transportei para longe dali. Na minha mente estava na floricultura da Dona Zuleika. Entre as flores coloridas, o cheiro doce de jasmim no ar. Mãos gentis me ensinando a fazer um arranjo bonito. Era o único jeito de sobreviver àquele momento. Deixar meu corpo ali, mas mandar minha alma para um lugar seguro. Quando ele terminou, saiu do buraco ofegante, ajeitando o cinto. Olhou para mim lá embaixo, encolhida, suja de terra e lágrimas, e sorriu. "Agora você vai ficar aí pensando no que fez." E então, para meu horror absoluto, ele começou a jogar terra em cima de mim. "Para!" gritei, o pânico me dando forças que eu não sabia que tinha. "Você vai me matar. Cala a boca, não vou te enterrar completamente. Ainda, só o suficiente para você aprender a lição." Ele continuou jogando terra, cobrindo minhas pernas, minha barriga. Quando chegou até meu pescoço, parou. Olhou satisfeito para seu trabalho e então falou, num tom casual, como quem comenta sobre o tempo. "Amanhã de manhã eu venho te tirar daí. Se tiver aprendido a ser uma boa menina, talvez eu deixe você continuar vivendo nesta casa. Se não..." Ele deixou a frase no ar, a ameaça implícita mais assustadora do que qualquer palavra. E então, ele se foi, deixando-me ali, enterrada até o pescoço num buraco no quintal, com a chuva fina caindo no meu rosto, misturando-se às lágrimas que não paravam de escorrer. Gritei por socorro algumas vezes, mas a chuva abafava minha voz. Além disso, nossa casa ficava num terreno grande,
afastado das outras. Ninguém me ouviria, ninguém viria me salvar. E minha mãe? Onde estava ela enquanto tudo isso acontecia? Olhei para a janela da cozinha e a vi lá, parada, observando. Por um momento nossos olhares se cruzaram e pensei ter visto um lampejo de culpa nos olhos dela. Mas então ela fechou a cortina, escolhendo mais uma vez não ver, não agir, não me proteger. As horas se arrastaram intermináveis. A noite caiu, trazendo consigo o frio da madrugada amazônica. Meu corpo, preso sob a terra pesada, começou a formigar, depois a doer, até finalmente ficar dormente. A chuva continuava caindo, às vezes mais forte, às vezes uma garoa fina encharcando meu rosto, meus cabelos. Em algum momento, exausta de tanto chorar, adormeci. Sonhei com meu pai, um homem sem rosto que me estendia a mão, tentando me tirar daquele buraco. Ainda não é sua hora, ele dizia numa voz profunda e gentil. Você precisa lutar, precisa sobreviver. Acordei com o primeiro raio de sol batendo no meu rosto. A chuva tinha parado, deixando para trás um céu limpo, azul, quase ofensivamente bonito, considerando o inferno que eu estava vivendo. Meu corpo inteiro doía. Minha garganta estava seca, meus olhos inchados de tanto chorar. Foi naquele momento, olhando para o céu azul entre as folhas da mangueira, que algo despertou dentro de mim. Uma chama pequena, mas intensa. Não era apenas medo ou desespero, era raiva. Raiva de Adalto, por sua crueldade. Raiva da minha mãe, por sua covardia. E pela primeira vez, raiva de mim mesma por ter aceitado aquela situação por tanto tempo. Não vou morrer aqui, sussurrei para mim mesma, a voz rouca. Não vou deixar ele vencer. Comecei a mexer os dedos dos pés, depois os tornozelos, tentando criar espaço na terra compactada. Era um processo lento, doloroso. A terra úmida grudava na pele, dificultando cada pequeno movimento. Mas continuei, ignorando as dores, as cãibras, o cansaço. Centímetro por centímetro, fui criando espaço para me mover. Não sei quanto tempo levou, minutos, horas, mas eventualmente consegui liberar minhas pernas o suficiente para dobrá-las. Com um esforço que pareceu sugar minhas últimas forças, empurrei meu corpo para cima, a terra cedendo relutantemente, até conseguir sentar no buraco. Olhei para a casa, temendo ver Adalto ou minha mãe, mas não havia sinal de ninguém. Deviam estar dormindo ainda, exaustos depois de uma noite de... Prefiro nem imaginar o que estavam fazendo enquanto eu lutava pela vida lá fora. Com dificuldade, arrastei-me para fora do buraco. Minhas pernas, dormentes depois de horas imobilizadas, mal me sustentavam. Caí de joelhos algumas vezes antes de conseguir ficar de pé. Minha roupa estava imunda, rasgada em vários lugares. Podia sentir arranhões e hematomas se formando por todo o corpo. Meu primeiro instinto foi correr, fugir dali o mais rápido possível. Mas para onde? Sem dinheiro, sem documentos, sem nada além da roupa do corpo, que chances eu teria lá fora? E se Adalto viesse atrás de mim? Ele conhecia a gente por toda a cachoeira do Arari. Me encontraria facilmente. Não, fugir não era a solução. Pelo menos não ainda. Precisava ser mais esperta, precisava planejar. Arrastei-me até a torneira do quintal e lavei o rosto, bebendo água com desespero. Depois, silenciosamente, entrei na casa pela porta dos fundos. Tudo estava quieto. O relógio na parede marcava 5h40 da manhã. Eles ainda dormiriam por pelo menos mais uma hora. Fui até meu quartinho, tirei a roupa suja e vesti a única muda limpa que tinha. Olhei-me no pedaço de espelho quebrado que usava para me pentear. Uma menina com olhos grandes e assustados me encarou de volta, o rosto sujo de terra, o pescoço marcado por dedos grossos. Não me reconheci naquela figura frágil, destruída. Nunca mais, prometi ao meu reflexo. Nunca mais vou deixar ninguém me fazer mal assim. Sentei-me na beirada do colchão, as ideias começando a se organizar na minha mente. Se quisesse sobreviver, precisaria ser mais forte, mais determinada do que jamais fui. E a primeira coisa a fazer era garantir que teria tempo suficiente para escapar quando chegasse a hora. Lembrei-me então dos comprimidos que minha mãe tomava para dormir.
Ela guardava uma cartela na gaveta da cozinha para as noites em que a insônia a atacava. Se eu conseguisse colocar alguns no café da manhã deles, o plano começou a tomar forma na minha cabeça, cada detalhe se encaixando como peças de um quebra-cabeça. Era arriscado, perigoso até. Mas qual alternativa eu tinha? Ficar e esperar pela próxima punição de Adalto, que poderia muito bem ser minha sentença de morte? Não. Esta seria minha única chance. E eu não a desperdiçaria. Com essa determinação nascida do desespero, levantei-me e fui até a cozinha. Era hora de preparar um café da manhã especial para minha mãe e meu padrasto. Um café que lhes daria um sono profundo e me daria a liberdade que eu tanto ansiava. A menina assustada que entrou naquela cova já não existia mais. Em seu lugar, emergia alguém novo. Alguém disposto a fazer qualquer coisa para sobreviver. E o primeiro passo dessa nova Ofélia seria dado na manhã seguinte, com um plano que mudaria minha vida para sempre. Ainda era madrugada quando comecei a preparar aquele café da manhã. Minhas mãos tremiam, mas minha mente estava mais clara do que nunca. O relógio na parede mostrava 6h15 da manhã quando acendi o fogão. Geralmente, Adalto e minha mãe acordavam por volta das 7h30, o que me dava tempo suficiente. Primeiro, preparei tudo como de costume. O café forte que Adalto gostava, os ovos mexidos, o pão que eu mesma assava 2 vezes por semana. Queria que parecesse um dia normal, que eles não suspeitassem de nada. Enquanto a água para o café fervia, fui até a gaveta onde minha mãe guardava os remédios. A cartela de comprimidos para dormir estava lá, escondida embaixo de caixas de band-aid e pomadas. Olhei para aquelas pílulas pequenas e brancas, meu coração batendo tão forte que achei que acordaria a casa inteira. Quantas eu deveria usar? Não queria matá-los. Por pior que fosse, ela ainda era minha mãe. Só precisava que dormissem o suficiente para eu conseguir sair e buscar ajuda. Decidi usar 4 comprimidos, 2 para cada um. Esmaguei-os com a parte de trás da colher até virarem um pó fino e misturei no açucareiro. Minha mãe sempre colocava muito açúcar no café. Adalto bebia o dele sem açúcar, mas adoçava o suco de laranja que tomava logo em seguida. Era arriscado, mas era minha única chance. Às 7h25, ouvi o barulho do chuveiro. Adalto sempre tomava banho primeiro. Minha mãe geralmente ficava mais alguns minutos na cama antes de se levantar. Coloquei a mesa, as xícaras, os pratos, tudo perfeitamente arrumado, como ele exigia. Quando Adalto entrou na cozinha, vestido para o trabalho, forcei um sorriso. Bom dia, o café tá pronto. Ele me olhou desconfiado. Provavelmente esperava encontrar uma menina chorosa, implorando para ser liberada do buraco no quintal. Em vez disso, ali estava eu, aparentemente submissa, preparando o café da manhã como se nada tivesse acontecido. Humph! Ele resmungou, sentando-se à mesa. Parece que a noite no buraco te ensinou alguma coisa, afinal. Não respondi. Apenas servi o café dele, preto, sem açúcar como gostava. Depois preparei o suco de laranja, colocando uma quantidade generosa de açúcar. O açúcar misturado com os comprimidos esmagados. Minha mãe apareceu logo depois, o cabelo ainda molhado do banho. Parecia ter envelhecido 10 anos naquela noite. Havia olheiras profundas sob seus olhos, e ela evitava olhar diretamente para mim. Bom dia, mãe, falei, tentando soar normal. Quer café? Ela assentiu sem dizer nada e sentou-se à mesa. Servi sua xícara, observando enquanto ela adicionava 2 colheres cheias do açúcar adulterado. Os minutos seguintes foram os mais longos da minha vida. Fiquei de pé perto do fogão, fingindo limpar a bancada, enquanto observava pelo canto do olho os 2 bebendo. Cada gole que davam era como uma pequena vitória para mim. Cada vez que o líquido tocava seus lábios, eu ficava mais perto da liberdade. Adalto terminou primeiro, empurrando o prato vazio e bebendo o suco de laranja em grandes goles sedentos. Depois, se levantou, pegou a chave da caminhonete e avisou: "Volto mais tarde." "E você, mocinha? É bom que essa casa esteja impecável quando eu chegar." Assenti obedientemente, evitando seus olhos. Ele saiu, batendo a porta. Pelo barulho do motor, percebi que a caminhonete não pegou de primeira. Ele tentou novamente, praguejando alto:
Na terceira tentativa, o motor finalmente engasgou para a vida, e ele partiu. Fiquei sozinha com minha mãe, que agora lavava sua xícara na pia. Suas mãos pareciam pesadas, seus movimentos lentos. O remédio já estava começando a fazer efeito. "Vou me deitar um pouco", ela disse, a voz arrastada. "Tô me sentindo estranha." "Tudo bem, mãe. Descansa." Ela cambaleou até o quarto e eu esperei, contando os minutos. 10 minutos depois, fui até lá e a encontrei dormindo profundamente, a respiração pesada e regular. Testei chamando seu nome, depois sacudi seu ombro de leve. Nada. Estava completamente apagada. Agora era minha chance. Mas antes que pudesse sair, ouvi o barulho da caminhonete voltando. Meu sangue gelou. Por que Adalto estava de volta tão cedo? Corri para a janela da sala e vi quando ele estacionou de qualquer jeito, quase batendo na cerca. Saiu do carro cambaleando, o rosto vermelho, os olhos semicerrados. O remédio tinha feito efeito mais rápido do que imaginei. Ele não devia ter conseguido chegar muito longe antes de começar a sentir sono. Escondi-me atrás da porta quando ele entrou, tropeçando nos próprios pés. "Que merda!" ele murmurou, segurando-se na parede para não cair. Tô passando mal." Ele arrastou-se até o sofá e desabou ali mesmo, sem nem tirar os sapatos. Em segundos, estava roncando alto, completamente inconsciente. Fiquei parada, mal acreditando na minha sorte. Os dois estavam dormindo profundamente e eu estava livre para sair. Mas para onde ir? A quem pedir ajuda? A resposta veio imediatamente: a delegacia. Tinha que ir à delegacia e contar tudo. Sobre o abuso, sobre o buraco no quintal, sobre como minha mãe permitia tudo aquilo. Corri até meu quarto e peguei a pequena mochila que já tinha preparado na noite anterior. Acrescentei a certidão de nascimento que encontrei na gaveta da minha mãe. O único documento que provava quem eu era. Não tinha dinheiro, mas sabia que a delegacia ficava a menos de meia hora a pé do centro. Antes de sair, ainda fiz uma coisa. Peguei a máquina fotográfica antiga que pertencia à minha mãe. Ela raramente usava, guardava como recordação de tempos melhores. Havia um filme pela metade ainda dentro. Levei a câmera até o quintal e tirei fotos do buraco onde passei a noite. Depois, tirei fotos dos hematomas no meu pescoço, das marcas de dedos nos meus braços. Precisava de provas, caso ninguém acreditasse na minha história. Quando finalmente saí daquela casa, o sol já estava alto no céu. Caminhei rápido pelas ruas de terra de Cachoeira do Arari, desviando de conhecidos com medo de que alguém me parasse, me mandasse voltar. A cidade era pequena, todos se conheciam. Se alguém avisasse Adalto que me viu andando sozinha em direção ao centro, a delegacia era um prédio pequeno, amarelado pelo tempo, com uma placa desbotada na frente. Entrei timidamente, apertando a alça da mochila contra o peito como se fosse um escudo. Dentro, havia um policial sentado atrás de uma mesa, preenchendo papéis. Ele levantou o olhar quando entrei, e suas sobrancelhas se ergueram ao ver meu estado. Mesmo tendo me lavado, ainda estava com marcas de terra no pescoço, arranhões visíveis nos braços, um hematoma começando a aparecer na minha bochecha. "O que aconteceu com você, menina?" ele perguntou, levantando-se. As palavras engasgaram na minha garganta. Agora que estava ali, frente a frente com uma autoridade, o medo voltou com força total. E se Adalto descobrisse? E se viesse atrás de mim? E se ninguém acreditasse? "Moça", o policial insistiu, mais gentilmente dessa vez. "Você está machucada, podemos ajudar, mas precisa nos dizer o que houve." Respirei fundo, sentindo lágrimas quentes escorrendo pelo meu rosto. Era agora ou nunca. "Meu padrasto", comecei, a voz trêmula. Ele me machucou, me enterrou no quintal." O policial piscou algumas vezes, como se não tivesse entendido direito. "Enterrou você? Como assim?" E então, como uma represa que se rompe, as palavras começaram a sair. Contei tudo, desde o começo. Como Adalto tinha aparecido em nossas vidas, como começou a me maltratar, como minha mãe nunca me defendeu. Contei sobre o prato quebrado, sobre o chão molhado, sobre o buraco no quintal.
Contei com voz entrecortada por soluços o que ele tinha feito comigo naquele buraco, antes de jogar terra sobre mim e me deixar lá a noite toda. Enquanto eu falava, mais policiais se juntaram ao redor, ouvindo em silêncio, chocado. Uma policial feminina foi chamada e ela sentou-se ao meu lado, segurando minha mão enquanto eu continuava meu relato. Quando terminei, mostrando as fotos que tinha tirado do buraco e dos meus machucados, o silêncio na sala era pesado, palpável. "Onde ele está agora?" perguntou o primeiro policial, a voz dura, contida. "Em casa. Ele e minha mãe estão dormindo. Eu coloquei remédio para dormir no café deles." Um dos policiais deixou escapar um assovio baixo de surpresa. A policial ao meu lado apertou minha mão mais forte. "Você é uma menina muito corajosa", ela disse. "Fez a coisa certa vindo aqui." Não me sentia corajosa. Me sentia pequena, assustada, perdida. Mas algo naquelas palavras acendeu uma centelha dentro de mim. Talvez eu fosse corajosa, afinal. Talvez eu fosse mais forte do que jamais imaginei. "Vamos mandar uma viatura até lá agora mesmo", disse o policial que parecia ser o chefe. "Gomes, chama o conselho tutelar. A menina vai precisar de um lugar para ficar." Os acontecimentos das horas seguintes se misturaram num borrão de emoções e atividades. Fui levada para um consultório médico, onde um doutor de cabelos grisalhos examinou meus machucados, tirou fotos para o que chamou de laudo pericial, fez perguntas delicadas sobre o abuso que sofri. Uma assistente social apareceu, uma mulher de voz calma e olhos gentis, explicando que eu ficaria temporariamente sob a guarda do Estado até que minha situação fosse resolvida. Mais tarde, soube que quando a polícia chegou à minha casa, encontrou Adalto e minha mãe ainda dormindo. Mas o mais chocante, assim que os policiais entraram, Adalto acordou sobressaltado e, percebendo o que estava acontecendo, atacou um dos oficiais. Na confusão que se seguiu, descobriram algo que explicava muito sobre o comportamento do meu padrasto. Pacotes de cocaína escondidos no forro do teto, uma arma ilegal debaixo do colchão. Adalto não era apenas um homem violento, era um traficante, um criminoso que usava nossa casa como fachada para seus negócios escusos. E minha mãe, quando finalmente acordou, cercada por policiais, começou a chorar desesperadamente, dizendo que tinha medo dele, que ele a ameaçava, que a forçava a participar dos esquemas. Contou como ele a manipulava, como a fazia se sentir inútil sem ele, como ameaçava matá-la se ela tentasse deixá-lo ou denunciá-lo. Foi naquele momento, ouvindo o relato da assistente social sobre o desespero da minha mãe, que comecei a entender algo doloroso. Ela também era uma vítima diferente de mim, uma vítima que falhou em proteger a própria filha, mas uma vítima, ainda assim. O ódio que sentia por ela começou lentamente a se transformar em algo mais complexo, uma mistura de pena, decepção e, surpreendentemente, um desejo hesitante de compreensão. Passei aquela noite numa casa de acolhimento nos arredores de Belém. Era um lugar simples, mas limpo e seguro. Havia outras crianças lá, com histórias tão ou mais dolorosas que a minha. Deitada num beliche, ouvindo a respiração das outras meninas no quarto, pensei em como minha vida tinha mudado completamente em apenas 24 horas. De enterrada num buraco a salva pela polícia, de prisioneira a livre. Adormeci com uma sensação estranha no peito. Não era felicidade, ainda havia muita dor e medo ali. Mas era algo próximo da esperança. A esperança de que talvez o pior já tivesse passado, de que dali em diante as coisas só poderiam melhorar. O que eu não sabia, deitada naquele beliche, era que o destino ainda guardava muitas surpresas para mim, que minha jornada estava longe de terminar, que eu ainda reencontraria minha mãe em circunstâncias que jamais poderia imaginar, e que, contra todas as probabilidades, encontraria não apenas segurança, mas também um propósito na vida, um propósito nascido da própria dor que quase me destruiu. Mas isso, meus queridos, é história para outro momento desta longa jornada que foi minha vida. Uma história de recomeços, revelações e, finalmente, redenção. Os dias que se seguiram à minha fuga foram uma montanha russa de emoções.
Fiquei 2 semanas naquela casa de acolhimento em Belém, dormindo num beliche estreito, dividindo refeições com crianças de olhares tão perdidos quanto o meu. Algumas falavam sobre suas histórias abertamente, como se compartilhar a dor ajudasse a carregar o peso. Outras, como eu, preferiam o silêncio, ainda tentando entender o que tinha acontecido com nossas vidas. A assistente social, Dona Marta, vinha me visitar regularmente. Foi ela quem me trouxe as primeiras notícias sobre Adalto e minha mãe, numa tarde chuvosa de maio, enquanto caminhávamos pelo pequeno jardim da instituição. Seu padrasto vai ficar preso por muito tempo, Ofélia, ela me disse, segurando um guarda-chuva florido sobre nós duas. Além do que fez com você, encontraram muitas provas dos crimes dele. Tráfico, armas ilegais, agressões. Senti um alívio imenso ao ouvir aquilo. A ideia de que Adalto poderia sair, me encontrar, se vingar, tinha sido um pesadelo constante nas minhas noites mal dormidas. E minha mãe? Perguntei, a voz quase sumindo. Dona Marta suspirou, ajeitando os óculos que sempre escorregavam pelo seu nariz fino. Sua mãe está em uma situação complicada. Ela não está presa, mas está respondendo por negligência e omissão. Está fazendo tratamento psicológico e... Bem, ela pediu para te ver. Parei de andar, sentindo como se o chão tivesse sumido sob meus pés. Ver minha mãe? Depois de tudo o que aconteceu? A mulher que ficou parada olhando enquanto eu era enterrada viva? Não quero, respondi automaticamente. Não quero ver ela nunca mais. Dona Marta não insistiu naquele dia, nem nos seguintes. Mas sempre trazia notícias de como minha mãe estava frequentando todas as sessões de terapia, de como tinha arrumado um emprego numa lanchonete, de como estava lutando para provar que podia me criar adequadamente. Ela está se esforçando, Ofélia, Dona Marta dizia. Pessoas podem mudar quando têm a chance. Eu não acreditava nisso. Como alguém que permitiu tamanhas atrocidades contra a própria filha poderia mudar? Era mais fácil manter o ódio, a mágoa. Era mais seguro. Foi no final da 3ª semana que algo inesperado aconteceu. Estava sentada no refeitório, mexendo sem entusiasmo numa tigela de mingau, quando Dona Marta apareceu acompanhada de um homem que nunca tinha visto antes. Era um senhor de uns 60 anos, cabelos completamente brancos, usando um terno simples, mas bem passado. Ofélia, este é o delegado Josias. Ele está cuidando do caso envolvendo seu padrasto e gostaria de conversar com você. O delegado sentou-se à minha frente, seu rosto sério, mas gentil. Explicou que precisava me fazer algumas perguntas adicionais, coisas que ajudariam a garantir que Adalto ficasse preso pelo máximo de tempo possível. Foi uma conversa difícil. Tive que reviver detalhes daquela noite terrível, explicar novamente as ameaças, os abusos. Mas então, quando achei que tínhamos terminado, o delegado pegou uma pasta grossa de dentro da sua maleta. Tem algo que você precisa saber, Ofélia. Algo sobre sua mãe e Adalto que descobrimos durante a investigação. Ele abriu a pasta e começou a mostrar documentos, fotos, relatórios médicos. Enquanto explicava, meu mundo virou de cabeça para baixo mais uma vez. Minha mãe não era apenas uma cúmplice passiva dos crimes de Adalto. Ela era uma vítima aterrorizada. As fotos mostravam hematomas antigos pelo corpo dela, marcas de queimaduras de cigarro nas costas, um braço que tinha sido quebrado e mal curado. Os relatórios médicos documentavam visitas recorrentes ao posto de saúde, sempre com desculpas diferentes para os ferimentos. Encontramos isso escondido na casa de vocês, disse o delegado, mostrando um caderno de capa azul desbotada. É o diário da sua mãe. Ela vinha documentando os abusos há meses, mas tinha medo demais para denunciar. Folheei aquele caderno com mãos trêmulas. A letra apressada da minha mãe cobria páginas e páginas, relatando horrores que eu nem imaginava que aconteciam dentro daquela casa. Como Adalto a espancava quando eu estava na escola. Como ameaçava matá-la e a mim se ela tentasse fugir ou pedir ajuda. Como tinha tentado escapar uma vez, apenas para ser encontrada e arrastada de volta pelos amigos dele, que pareciam estar por toda parte na cidade. E então, na última página, uma entrada do dia em que fui enterrada no quintal. Ele a enterrou. Meu Deus, ele enterrou minha filha. Fiquei parada olhando, covarde demais para fazer qualquer coisa. Se eu gritar, ele mata nós duas.
Se eu correr buscar ajuda, ele a termina de enterrar antes que eu volte. Estou presa numa armadilha sem saída. Que Deus me perdoe pelo que permiti que acontecesse com minha menina. Que Deus me perdoe por não ter a coragem que ela tem. Lágrimas escorriam pelo meu rosto enquanto eu lia aquelas palavras. Não eram desculpas, não apagavam o que tinha acontecido, mas me mostravam algo que eu não tinha sido capaz de ver antes. Minha mãe, tão presa quanto eu naquela casa de horrores, apenas com correntes diferentes. Por que ela nunca contou? Perguntei ao delegado, a voz embargada. Por que nunca pediu ajuda? O medo faz coisas terríveis com as pessoas, Ofélia. Seu padrasto tinha conexões com criminosos perigosos. Sua mãe acreditava genuinamente que vocês duas seriam mortas se ela tentasse escapar. Ficamos em silêncio por um momento, o peso daquelas revelações pairando entre nós como uma nuvem densa. Então, o delegado continuou. Tem mais uma coisa que você deve saber. Adalto não era apenas um traficante qualquer. Ele era o principal distribuidor de drogas na região de Cachoeira do Arari. Usava sua casa como fachada e sua mãe e você como escudos. Ninguém suspeitaria de um homem de família. Pensei em todas as vezes que Adalto recebia amigos em casa, nas conversas sussurradas na varanda, nas sacolas que apareciam e desapareciam misteriosamente. Tudo fazia sentido agora. Quando você o denunciou, Ofélia, não salvou apenas a si mesma. Ajudou a desmantelar uma rede de tráfico que estava destruindo famílias por toda a região. Você é mais corajosa do que imagina. Voltei para a casa de acolhimento naquele dia, com a cabeça fervilhando. As revelações tinham virado meu mundo de cabeça para baixo. O ódio que sentia pela minha mãe começava a se transformar em algo mais complexo, mais doloroso, mais humano. Não era perdão, ainda não. Mas era o começo de uma compreensão. Uma semana depois, finalmente concordei em vê-la. O encontro aconteceu numa sala pequena no Fórum de Belém, com Dona Marta presente como supervisora. Quando minha mãe entrou, quase não a reconheci. Estava mais magra, o rosto marcado por olheiras profundas, os cabelos sem o brilho de antes. Mas havia algo diferente em seus olhos, uma clareza que eu nunca tinha visto antes. Ficamos em silêncio por longos segundos, apenas nos olhando. Então, sem aviso, ela caiu de joelhos à minha frente, soluçando. Me perdoa, filha. Pelo amor de Deus, me perdoa por não ter te protegido. Não consegui responder. Uma parte de mim queria gritar, acusar, jogar na cara dela cada momento de dor que tinha passado enquanto ela assistia. Outra parte queria apenas abraçá-la e chorar junto. Duas sobreviventes de um mesmo naufrágio. O que fiz no final foi estender a mão e tocar o ombro dela. Um gesto simples, nem perdão, nem rejeição. Apenas reconhecimento. Estamos aqui. Sobrevivemos. E agora, o que faremos com isso? Nos meses seguintes, nossa relação começou a ser reconstruída, tijolo por tijolo. Não foi fácil. Havia dias em que a raiva voltava com força total, em que eu me recusava a atender suas ligações ou a comparecer aos encontros supervisionados. Havia dias em que ela também recuava, sobrecarregada pela culpa, pela vergonha. Mas havia também momentos de conexão genuína, como quando ela trouxe um álbum de fotos antigo e me mostrou pela primeira vez uma foto do meu pai. Um homem magro, de sorriso tímido, segurando um violão. Ele tocava nas festas da cidade, ela contou. Foi assim que nos conhecemos. Ele morreu antes de saber que você existia, mas teria te amado tanto, Ofélia. Ou quando confessei que sonhava em terminar os estudos, talvez até fazer faculdade um dia, e vi um brilho de orgulho genuíno nos olhos dela. Você sempre foi a inteligente da família, ela disse. Vai conseguir tudo o que quiser na vida. Depois de 6 meses de tratamento psicológico intensivo, visitas supervisionadas e avaliações constantes do conselho tutelar, minha mãe finalmente recebeu autorização para me levar de volta para casa. Não para a mesma casa onde os horrores aconteceram. Aquela tinha sido vendida para pagar advogados e dívidas deixadas por Adalto. Era um lugar novo, um apartamento minúsculo num conjunto habitacional na periferia de Belém. 2 cômodos apertados, móveis simples doados por instituições de caridade. Mas era nosso. E mais importante, era seguro. Vamos começar de novo.
Minha mãe prometeu no dia em que me mudei. Só nós duas, construindo algo melhor. Não foi um conto de fadas. A vida era dura. Minha mãe trabalhava em 2 empregos para conseguir pagar o aluguel e manter a comida na mesa. Eu voltei para a escola, tentando recuperar o tempo perdido, enfrentando os olhares curiosos e os sussurros dos colegas que sabiam fragmentos da minha história. À noite, ainda tinha pesadelos com o buraco no quintal, com mãos grandes me segurando, com terra cobrindo meu rosto. Às vezes, acordava gritando, e minha mãe vinha correndo, me abraçava até que as imagens se dissipassem. Ela também tinha seus próprios demônios. Às vezes a pegava chorando silenciosamente enquanto lavava louça ou dobrava roupas. Outras vezes se assustava com barulhos fortes, como se esperasse que Adalto fosse aparecer a qualquer momento. Éramos 2 pessoas quebradas tentando colar os cacos uma da outra. Imperfeito, doloroso, mas genuíno. Foi nesse período que descobri algo sobre minha mãe que nunca tinha imaginado. Ela sonhava em ser enfermeira. Tinha até começado o curso antes de engravidar de mim, mas abandonou quando as dificuldades financeiras apertaram. Sempre quis cuidar de pessoas, ela me contou numa noite, enquanto jantávamos macarrão instantâneo na nossa mesinha improvisada. Acho que por isso me doeu tanto não conseguir cuidar de você direito. Nunca é tarde para recomeçar, respondi, surpresa com minhas próprias palavras. No dia seguinte, trouxe para casa panfletos de um curso técnico de enfermagem que aceitava bolsistas. Os olhos dela brilharam como não via há anos. Foi o primeiro passo de uma jornada que, sem que soubéssemos então, mudaria nossas vidas completamente. Nos 2 anos seguintes, nossa vida encontrou um ritmo novo. Minha mãe estudava à noite, depois de longos dias como garçonete. Eu me dedicava à escola, determinada a tirar notas altas o suficiente para conseguir uma bolsa de estudos no futuro. Nos finais de semana, fazíamos faxinas juntas em casas de família para complementar a renda. Aos poucos, as feridas foram cicatrizando. Não desapareceram completamente. Nunca desapareceriam. Mas aprendemos a viver com elas, a transformá-las em algo que nos fortalecia em vez de nos destruir. Foi numa dessas faxinas de fim de semana que conhecemos a família que mudaria o rumo de nossa história novamente. A doutora Regina, uma psiquiatra respeitada de Belém, e seu marido, o doutor Paulo, que dava aulas na faculdade de medicina. Eles nos tratavam com um respeito que nunca tínhamos experimentado antes, sempre oferecendo água fresca, às vezes até convidando para almoçar depois que terminávamos o serviço. Eu tinha 16 anos então, e a doutora Regina logo notou meu interesse pelos livros que enchiam as estantes da casa. Um dia, me pegou folheando um volume sobre psicologia. "Você se interessa por isso?" ela perguntou. "Muito", respondi timidamente. "Acho que, depois de tudo que passei, quero entender como a mente funciona. Por que pessoas fazem o que fazem?" Foi o início de uma mentoria que jamais poderia ter imaginado. A doutora Regina começou a me emprestar livros, a me convidar para palestras na universidade, a conversar comigo sobre casos que atendia, sem revelar identidades, claro. Quando mencionei meu sonho de cursar psicologia um dia, mas meu medo de nunca conseguir pagar a faculdade, ela sorriu. "Existem bolsas, Ofélia. Com seu histórico escolar e sua história de vida, você tem grandes chances. E eu vou te ajudar a conseguir." E ajudou. Mais do que poderia sonhar. Mas essa é uma parte da história que ainda está por vir. A história de como uma menina que foi enterrada viva conseguiu não apenas sobreviver, mas florescer. A história de como a dor pode ser transformada em propósito e como os piores momentos da nossa vida podem, surpreendentemente, nos levar aos melhores. O ano de 1977 marcou uma virada completa na minha vida. Eu tinha acabado de completar 20 anos e segurava nas mãos um envelope que mudaria meu destino para sempre. A carta de aceitação para a Faculdade de Psicologia da Universidade Federal do Pará, com bolsa integral. Quando li aquela carta, sentada na nossa pequena cozinha em Belém, chorei como criança. Não eram lágrimas de tristeza, como tantas que derramei ao longo da vida, mas de uma alegria quase insuportável. "Consegui, mãe!" gritei, mostrando o papel para minha mãe que acabava de chegar do hospital onde trabalhava como auxiliar de enfermagem. "Vou ser psicóloga!"
Ela largou a bolsa no chão e me abraçou forte, soluçando junto comigo. Naquele abraço havia tanto: orgulho, redenção, a promessa de um futuro que nenhuma de nós ousaria sonhar anos atrás, quando vivíamos presas naquela casa de horrores em Cachoeira do Arari. O caminho até ali não tinha sido fácil. Depois que conhecemos a doutora Regina e o doutor Paulo, nossa vida começou a mudar gradualmente. Com a ajuda deles, consegui uma bolsa para terminar o ensino médio num colégio melhor. Minha mãe completou o curso técnico de enfermagem e conseguiu um emprego no hospital municipal, ganhando um salário que pela primeira vez nos permitia mais do que simplesmente sobreviver. Morávamos ainda no mesmo apartamento pequeno, mas agora ele tinha cortinas coloridas, uma estante cheia de livros, muitos emprestados pela doutora Regina, e até uma televisão preto e branco que compramos em 12 prestações suadas. Nas paredes, em vez do reboco cru, havíamos colado papel de parede florido, escondendo as manchas de umidade. Eram pequenos luxos, mas que simbolizavam o quanto tínhamos avançado. A doutora Regina se tornou mais que uma mentora para mim. Era quase uma segunda mãe. Passava horas me ajudando a estudar para o vestibular, me emprestava livros que iam muito além do currículo escolar, me levava para palestras e debates na universidade. Quando confessei meu interesse específico em trauma psicológico e recuperação, ela me apresentou a colegas especialistas na área, ampliando meus horizontes. Você tem algo que muitos psicólogos nunca terão, Ofélia. Ela me disse um dia, enquanto caminhávamos pelos corredores do hospital onde fazia um estágio voluntário. Você viveu o trauma na pele, conhece a dor por dentro. Isso te dará uma empatia e uma compreensão que nenhum livro pode ensinar. Aquelas palavras ficaram gravadas em mim. Pela primeira vez, vi minha experiência traumática não apenas como uma cicatriz, mas como uma ferramenta potente que poderia usar para ajudar outros. Minha dor podia ter um propósito. Quando finalmente entrei na universidade, mergulhei nos estudos com uma sede insaciável. Devorava livros, participava de todos os grupos de estudo, fazia perguntas que às vezes deixavam até os professores pensativos. Alguns colegas me achavam intensamente séria, quase obcecada. Não entendiam que para mim, cada aula, cada teoria, cada conceito era uma peça no quebra-cabeça da minha própria recuperação. Freud, Jung, Skinner, Rogers. Cada um desses teóricos me oferecia lentes diferentes para olhar não só para o futuro dos pacientes que um dia atenderia, mas para meu próprio passado. Comecei a entender os mecanismos do medo, da dissociação, do estresse pós-traumático. Comecei a dar nomes aos monstros que ainda visitavam meus sonhos ocasionalmente. No segundo ano da faculdade, algo inesperado aconteceu. A doutora Regina me convidou para acompanhá-la num projeto piloto que estava desenvolvendo, um grupo de apoio para mulheres vítimas de violência doméstica. Não seria como terapeuta, claro, eu ainda era apenas uma estudante, mas como observadora, alguém que poderia aprender na prática. Acho que será bom para elas, e para você, ela disse, com aquele olhar penetrante que parecia enxergar através de todas as minhas defesas. Meu primeiro dia naquele grupo mudou minha vida para sempre. Sentada num círculo com 8 mulheres de idades e histórias diferentes, ouvi relatos que ecoavam dolorosamente com minha própria experiência. Uma tinha sido espancada pelo marido por 10 anos antes de conseguir fugir. Outra tinha sido abusada pelo tio desde criança, com o silêncio cúmplice da família. Uma terceira tinha tentado denunciar o companheiro violento 3 vezes, mas a polícia nunca fez nada. Fiquei em silêncio a maior parte do tempo, observando, absorvendo. Mas no final da sessão, uma senhora mais velha, com marcas de queimadura de cigarro nos braços, tão parecidas com as que minha mãe tinha, olhou diretamente para mim. E você, menina? Qual é a sua história? Senti o olhar da doutora Regina sobre mim. Não pressionando, apenas apoiando. Respirei fundo e, pela primeira vez fora de um ambiente controlado de terapia ou investigação policial, contei minha história. Contei sobre Adalto, sobre o buraco no quintal, sobre minha mãe paralisada pelo medo, sobre a noite enterrada sob a chuva, sobre o plano de fuga. Quando terminei, o silêncio na sala era denso, quase palpável. Então,
Uma a uma, aquelas mulheres se levantaram e me abraçaram. Não havia pena em seus olhos. Havia reconhecimento, solidariedade, a conexão profunda de quem conhece a mesma dor. Você sobreviveu, disse a senhora das queimaduras, segurando minhas mãos entre as suas. E está aqui, estudando, se reconstruindo. Me dá esperança de que minha neta também pode ter um futuro, mesmo depois de tudo que viu naquela casa. Saí daquela sessão transformada. A doutora Regina, com sua sabedoria silenciosa, sabia exatamente o que estava fazendo ao me levar ali. Não era apenas para eu aprender. Era para eu perceber que minha história, por mais dolorosa que fosse, podia ser uma luz para outras mulheres em situações semelhantes. A partir daquele dia, meu caminho na psicologia ficou claro. Eu seria uma terapeuta especializada em trauma, focada especialmente em mulheres e crianças vítimas de violência. Cada curso, cada estágio, cada leitura que fiz a partir dali foi direcionada para esse objetivo. No último ano da faculdade, conheci Carlos, um estudante de psiquiatria que frequentava alguns seminários interdisciplinares que eu também cursava. Era um rapaz quieto, de olhos gentis e mãos sempre limpas. Algo que notei imediatamente, talvez pelo contraste com as mãos sempre sujas de terra e graxa de adalto. Carlos tinha uma inteligência afiada, mas também uma sensibilidade rara entre os homens que conheci. Nossa amizade começou com discussões sobre casos clínicos, debates sobre abordagens terapêuticas, trocas de artigos e livros. Aos poucos, foi se transformando em algo mais. Demorei para confiar, para baixar as muralhas que tinha construído ao redor do meu coração. Mas Carlos foi paciente, respeitando meu tempo, meus limites, nunca me pressionando. Quando finalmente contei a ele toda a minha história, numa noite estrelada à beira do rio Guamá, ele não demonstrou horror, nojo ou pena, reações que eu tanto temia. Em vez disso, segurou minha mão e disse simplesmente: "Obrigado por confiar em mim com isso. Você é a pessoa mais forte que já conheci." Foi naquele momento que soube que poderia amá-lo. Não com o amor desesperado e dependente que via em tantas mulheres traumatizadas, mas com um amor adulto, consciente, escolhido. Nos formamos no mesmo ano. Eu em psicologia, ele em medicina, já encaminhado para a residência em psiquiatria. 2 anos depois, nos casamos numa cerimônia simples, no quintal florido da casa da doutora Regina e do doutor Paulo, que tinham se tornado uma segunda família para nós dois. Minha mãe, agora uma enfermeira formada e respeitada no hospital onde trabalhava, chorou durante toda a cerimônia. Era um choro diferente do que eu conhecia. Não de dor ou medo, mas de uma alegria profunda, misturada talvez com alívio. Sua filha, que ela uma vez falhou em proteger, agora estava construindo uma vida plena, com um homem bom ao seu lado. Nossa vida juntos começou modesta, mas cheia de propósito. Carlos iniciou sua residência em psiquiatria. Eu consegui uma posição numa ONG que trabalhava com mulheres em situação de vulnerabilidade. O salário era baixo, mas o trabalho me preenchia de uma forma que nada mais poderia. Em 1983, aos 26 anos, defendi meu mestrado em psicologia clínica, com uma dissertação sobre resiliência em sobreviventes de trauma severo. A banca examinadora, composta por professores renomados, ficou impressionada com a profundidade do trabalho, sem saber que muito do que eu escrevia vinha não apenas de pesquisa acadêmica, mas da minha própria jornada de cura. Foi nesse mesmo ano que descobri que estava grávida do nosso primeiro filho. A notícia trouxe alegria, mas também um medo que não esperava sentir. Seria capaz de proteger essa criança? Saberia ser uma boa mãe, tendo tido um exemplo tão falho? E se os traumas do meu passado afetassem minha capacidade de maternar? Carlos, com sua calma habitual, me ajudou a navegar por esses medos. Começamos terapia de casal, não porque estivéssemos com problemas, mas como preparação para a paternidade. Queríamos entrar nessa nova fase com os olhos abertos, conscientes dos nossos próprios traumas e gatilhos. Pedro nasceu numa madrugada chuvosa de abril de 1984. Após um parto difícil, mas transformador. Quando o coloquei no peito pela primeira vez, algo desabrochou dentro de mim. Um amor tão imenso, tão feroz, que quase doía.
Naquele momento, fiz uma promessa silenciosa. Este menino nunca conheceria o tipo de medo que dominava minha infância. Ele seria protegido, amado, respeitado em sua individualidade. 2 anos depois, veio Mariana, nossa filha de olhos curiosos e sorriso fácil. Nossa família estava completa, nosso pequeno círculo de amor e segurança estabelecido num mundo que eu sabia ser muitas vezes cruel. Equilibrar a maternidade com a carreira não foi fácil, especialmente numa época em que se esperava que as mulheres priorizassem o lar acima de tudo. Mas Carlos foi um parceiro no sentido pleno da palavra, dividindo igualmente as responsabilidades, apoiando meus projetos profissionais, criando espaço para que eu pudesse seguir minha vocação enquanto também era mãe. Em 1990, com os filhos já na escola, dei o passo que tanto sonhava. Abri minha própria clínica especializada em trauma psicológico, com foco especial em mulheres e crianças vítimas de violência. Começou pequena, apenas eu e uma colega da ONG onde trabalhara, numa sala alugada no centro de Belém. O diferencial da nossa abordagem era que nunca cobrávamos das mulheres que não podiam pagar. Estabelecemos um sistema onde pacientes de maior poder aquisitivo subsidiavam o tratamento das menos favorecidas. Não ficamos ricas com esse modelo, mas conseguimos ajudar centenas de mulheres que, de outra forma, nunca teriam acesso a tratamento psicológico de qualidade. Foi nessa clínica que desenvolvi o que mais tarde seria conhecido como Método Ofélia, uma abordagem terapêutica específica para trauma complexo, combinando técnicas de diferentes escolas psicológicas, com práticas que eu mesma desenvolvi a partir da minha experiência pessoal e profissional. O trabalho cresceu, ganhou reconhecimento. Comecei a ser convidada para dar palestras, workshops, treinamentos para profissionais de saúde mental. Escrevi artigos, depois um livro que se tornou referência na área. A menina que um dia foi enterrada viva num quintal em Cachoeira do Arari, agora era uma autoridade respeitada no tratamento de trauma psicológico. Mas o reconhecimento profissional, por mais gratificante que fosse, nunca foi o que mais me importava. O que realmente me movia eram os olhos das mulheres que atendíamos, vê-los passar do medo paralisante para a esperança cautelosa e, finalmente, para uma força renovada. Era testemunhar suas jornadas de vítimas a sobreviventes e, finalmente, a pessoas plenas, redescobrindo sua própria voz, seu próprio poder. Enquanto nossa clínica crescia, minha mãe enfrentava seus próprios desafios. Em 1995, ela começou a apresentar os primeiros sinais de algo que não compreendemos de imediato: esquecimentos, confusão, mudanças de humor. Por alguns meses, atribuímos ao estresse do trabalho, a idade que avançava. Mas quando ela esqueceu como voltar para casa depois de visitar minha casa, um caminho que fazia quase semanalmente, soubemos que era algo mais sério. O diagnóstico veio como um golpe: Alzheimer precoce. Ela tinha apenas 58 anos. Os médicos explicaram que era uma forma rara, genética, provavelmente herdada do lado paterno da família. Aquele lado que eu mal conhecia, de um pai que nunca tive a chance de encontrar. O medo nos olhos dela quando recebeu a notícia me lembrou da menina assustada que eu fui um dia. "Não quero esquecer você, filha." Ela sussurrou, segurando minha mão com força. "Não quero esquecer tudo que conquistamos juntas." Nos anos seguintes, nossos papéis se inverteram. Eu, que um dia fui a filha que ela não conseguiu proteger, agora me tornava a cuidadora que ela precisava desesperadamente. Carlos, sempre meu porto seguro, reorganizou nossa vida para acomodar essa nova realidade. Adaptamos nossa casa, contratamos cuidadoras para os períodos em que estávamos trabalhando, criamos rotinas que ajudavam a diminuir a confusão dela. Foi uma jornada dolorosa, vendo-a perder gradualmente as memórias, as habilidades, a própria essência de quem era. Mas também foram anos de uma conexão profunda que nunca tínhamos experimentado antes. Nos momentos de lucidez, conversávamos sobre o passado, não apenas sobre os horrores que vivemos, mas também sobre as pequenas alegrias que conseguimos encontrar, mesmo nos tempos mais sombrios. Lembra daquela vez que você fez um bolo com o que tinha na despensa e ele ficou tão duro que usamos como peso de porta? Ela ria, os olhos momentaneamente clareando.
Ou quando ganhamos aquele gatinho de rua e escondemos do adulto por 3 semanas inteiras. Essas memórias compartilhadas, mesmo as mais simples, ajudavam a curar feridas antigas que nem sabíamos que ainda estavam abertas. Era como se, diante da ameaça de perder todas as memórias, pudéssemos finalmente olhar para o passado com uma nova perspectiva, vendo não apenas a dor, mas também a resiliência, os momentos de conexão que sobreviveram apesar de tudo. Minha mãe faleceu em 2004, numa tarde tranquila de domingo. Estava sentada na varanda da nossa casa, observando meus filhos, seus netos, brincando no jardim. De repente sorriu, estendeu a mão como se cumprimentasse alguém que só ela podia ver, e fechou os olhos pela última vez. Os médicos disseram que foi um aneurisma, rápido e indolor. Gosto de pensar que no último momento, ela talvez tenha visto meu pai vindo buscá-la, aquele homem do violão que nunca conheci, mas cujo sangue corre em minhas veias. A perda dela deixou um vazio imenso, mas também uma sensação estranha de completude. Nosso círculo tinha se fechado. A mãe que não pôde me proteger quando criança tinha recebido minha proteção em seus últimos anos. Tínhamos, de alguma forma, curado uma a outra. Hoje, aos 68 anos, olho para trás e vejo uma vida que nunca poderia ter imaginado naquela noite terrível no quintal encharcado de Cachoeira do Arari. Tenho 2 filhos maravilhosos, ambos profissionais da saúde. Pedro seguiu os passos do pai na psiquiatria, Mariana tornou-se assistente social. Tenho 4 netos que crescem num ambiente de amor e respeito, que nunca conhecerão o tipo de medo que dominou minha infância. A clínica que fundei há mais de 30 anos agora é um centro de referência nacional no tratamento de trauma, com filiais em 3 capitais. O método Ofélia é ensinado em universidades, aplicado em programas públicos de saúde mental. Treinei centenas de terapeutas que agora espalham esse trabalho pelo país inteiro. Ainda atendo algumas pacientes, mulheres com histórias particularmente difíceis que me são encaminhadas por colegas. A cada uma delas, conto um pouco da minha própria jornada, não como terapeuta, mas como sobrevivente. Porque sei que, às vezes, o que mais precisamos ouvir quando estamos no fundo do poço é que alguém esteve lá antes e conseguiu sair. E é por isso, meus queridos, que decidi compartilhar minha história com vocês hoje. Porque sei que entre os milhares de pessoas que assistem a este vídeo, há alguém que está passando por seu próprio inferno particular. Alguém que acha que não há saída, que a dor é grande demais para suportar, que as cicatrizes são profundas demais para curar. Para essa pessoa, quero dizer, você é mais forte do que imagina. A escuridão não é para sempre. Há um caminho para fora, por mais impossível que pareça agora. Eu sei, porque percorri esse caminho, passo a passo, dia após dia. Da cova no quintal à sala de aula, do terror à cura, da vítima à curandeira. Se minha história tocou seu coração de alguma forma, peço que deixe seu like, se inscreva aqui no canal da vovó. Cada inscrição nos ajuda a alcançar mais pessoas que precisam ouvir histórias de superação como a minha. E se você quiser conhecer outras vovós com histórias igualmente poderosas, entre no grupo de WhatsApp do canal. O link está na descrição do vídeo. Lá compartilhamos diariamente relatos reais de mulheres que enfrentaram o impossível e saíram vitoriosas. Lembre-se sempre, sua história não termina no capítulo mais doloroso. Há páginas ainda não escritas, esperando por você. E nessas páginas pode haver mais luz, mais amor, mais propósito do que você jamais imaginou ser possível. Com todo o meu carinho, esta vovó de 68 anos que um dia foi uma menina enterrada viva, mas que encontrou forças para sair da terra e alcançar as estrelas.